Galera, hoje nós vamos falar sobre enzimas, tá? Enzimas, como vocês sabem, são proteínas, certo? Proteínas são feitas de aminoácidos, muito bem, como nós vimos na aula passada, tá? Então, já para começar a falar com vocês a respeito de enzimas, já queria esclarecer aqui que nós estamos na bioquímica estrutural, então não dá para aprofundar muito na questão das enzimas. As enzimas possuem todo um estudo que é possível de ser feito com elas, né? Que determina as características das enzimas, a velocidade de reação, a concentração de enzimas para executar determinada reação, que nós não vamos abordar nessa disciplina. Nós vamos falar mais dos aspectos estruturais, que correspondem ao funcionamento da enzima, como a enzima transforma um substrato em produto e etc. E aqui na capa eu já coloquei um exemplo para vocês de uma enzima, para vocês verem como as enzimas são fenomenais. As enzimas me deixam perplexo. O que vocês acham que está acontecendo aqui nesse GIF aqui? Vocês estão vendo que está entrando uma molécula por aqui, né? E de repente estão saindo duas moléculas novas, ó. Aqui, na verdade, trata-se da duplicação da molécula de DNA. Então, quando a célula vai se dividir, se multiplicar, o DNA precisa ser duplicado. A célula entra no processo de mitose, né? Por exemplo, as células da pele, que se renovam todo dia. Primeiro ocorre uma duplicação do citoplasma dela, depois, lá no núcleo, os cromossomos têm que se desenovelar, todo o DNA é duplicado, depois ele se enovela novamente, e aí eu separo os cromossomos pelos centrômeros deles ali. E aí a célula se multiplica, uma célula vira duas, multiplica por 2, vamos dizer assim, né? E quem faz essa duplicação do DNA é a DNA polimerase, que é essa enzima que eu estou mostrando aqui para vocês. A DNA polimerase realiza esse tipo de duplicação. Na aula passada eu mostrei para vocês a estrutura primária, estrutura secundária da enzima, estrutura terciária e a estrutura quaternária. Então a primária é a sequência de aminoácidos da enzima. A secundária, a gente tem predominantemente a hélice alfa ou a folha beta. Depois, os outros pedaços da enzima se dobram sobre si mesmos e criam uma estrutura tridimensional que nós chamamos de estrutura terciária. E quando eu faço a união de várias estruturas terciárias para formar a minha enzima final, eu tenho a estrutura quaternária. Isso aqui, então, é um exemplo, né, da estrutura quaternária da enzima DNA polimerase. Então, às vezes, durante a aula, quando a gente explica para vocês, parece que a enzima é um bloco único fechado, que vai ter uma forma tridimensional, vai interagir com o substrato. Mas olha como é versátil, como pode ser versátil uma enzima. Então você vê que ela é como se ela tivesse mãos, né? Que vão colocando ali, segurando o DNA é uma dupla fita, ela vai se dividir em duas fitas, então. Uma fita vai de um lado, sendo sintetizada normalmente, a outra eu preciso sintetizar por fragmentos, que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Vocês já fizeram a biofísica? Quando vocês fizerem a biofísica, vai estar isso aí explicadinho lá na disciplina também. Não é o tópico nosso agora, né? Explicar essa duplicação de DNA por enquanto, a gente vai ver isso mais para o final da disciplina. Mas vejam como uma enzima pode ser versátil. E assim como essa enzima está duplicando a molécula de DNA, todas as reações químicas do nosso organismo, a maioria esmagadora das reações químicas do nosso organismo são catalisadas por enzimas. Então as enzimas participam desse processo. Obviamente que haverá reações que acontecem pela própria degradação de um composto químico exposto à água, por exemplo, uma hidrólise.
Uma hidrólise não precisa necessariamente ser catalisada por uma enzima, mas aquelas reações químicas que são compatíveis com a vida, e a duplicação do DNA é uma delas, elas são catalisadas por enzimas. Pois não, mestre? Sim. Você gostou, né? Agora eu dividi ela lá em capítulos para ficar mais fácil ainda para vocês procurarem os temas. Vou fazer a mesma coisa com essa, se Deus quiser, vai dar certo. Então, mantenha-se em mente, aquelas reações químicas que são necessárias para a manutenção da vida são catalisadas por enzimas. Quando ocorre uma fecundação, por exemplo, o espermatozoide fecunda o óvulo, depois essa célula não tem que se dividir, se multiplicar várias vezes? A gente fala dividir, mas é errado, ela tem que se multiplicar, porque na verdade a divisão é a meiose e a multiplicação é a mitose. Então esse embrião, pessoal, vai formar um ovo, né? Quando ele é fecundado e vai se multiplicar até se tornar um bebê. E aí essa duplicação de DNA que vocês estão vendo aqui vai acontecer em grande escala nesse momento. No momento em que ocorre a multiplicação das células da criança, tá? Então vamos lá, onde é que nós estamos até aqui? Nós vamos falar de enzimas hoje, beleza? As enzimas são proteínas, porque são feitas de aminoácidos. E elas apresentam diferentes estruturas e, por consequência de terem diferentes estruturas, diferentes funções. Lembrem-se que as enzimas, todas as enzimas são feitas a partir dos mesmos aminoácidos que nós estudamos na aula passada. Mas quando eu coloco esses aminoácidos em diferentes sequências, essas enzimas acabam tendo formas tridimensionais diferentes e vão catalisar diferentes reações. Para pensar nisso, esses 20 aminoácidos transformando em trilhões de enzimas diferentes que vão catalisar 10 trilhões de reações químicas diferentes. Isso não te deixa um pouco perplexo? Veja a complexidade que é a vida, né? E algumas proteínas atuam como catalisadores biológicos. Então, a enzima é uma proteína que atua como catalisador biológico. Então, ela pega uma equação química, uma reação química, que, se não estivesse próximo dessa enzima, teria que ser feito em diferentes temperaturas, em temperaturas mais altas. A maioria das reações químicas precisa de alta temperatura, mas com a enzima ali, e as características químicas que a enzima tem na sua constituição, ela é capaz de realizar a mesma reação química, mas com menos energia. Esse é que é o negócio. Então, se você quiser sintetizar um composto em laboratório, sintetizar uma molécula, etc., nos laboratórios de química orgânica, isso é feito com muita frequência. Você vai trabalhar com altas temperaturas, você vai colocar os reagentes lá. O rendimento da reação não é 100%. Você vai ter muito reagente que não se converte em produto. No caso da enzima, ela consegue reverter toda essa situação, porque ela tem uma alta especificidade com o substrato dela, então ela se liga ao substrato. O substrato vai, vamos dizer assim, interagir com essa enzima no seu estado de encaixe induzido, então ele já está quase virando produto quando se encontra com a enzima. Eu vou explicar isso direitinho para vocês. Então, muitas vezes, uma reação enzimática, você tem uma taxa altíssima de conversão de substrato em produto. Se você for fazer a mesma coisa quimicamente, isso não acontece. E outra, as enzimas podem ser estereoespecíficas. Ela é específica para o isômero R, ou específica para o isômero S, de um mesmo composto que tem carbono quiral, etc. Então é uma especificidade muito grande, é muita organização, tá? Então as enzimas são catalisadores biológicos, são proteínas que, por conta de terem estruturas diferentes, têm diferentes funções e participam da maioria das reações químicas que sustentam a vida. Essa que é a questão. Sem enzimas nós não estaríamos vivos agora. Mostrei para vocês a DNA polimerase no slide anterior. Ela duplica o DNA para que a célula se multiplique. Se não tivesse DNA polimerase, esse embrião fecundado, né, ele não se transformaria num ser humano, num animal, num ser vivo. Preciso da DNA polimerase. Tá? Quais os objetivos da aula de hoje, então?
Ao final da aula, vocês têm que ser capazes de compreender a função das enzimas como catalisadores biológicos, que é isso que vim explicando para você. Fica à vontade, minha melhor aluna. Tá melhor? Tá melhor? Tô. Mais tranquila? Sim. Que bom. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Relacionar a estrutura enzimática ao sítio ativo e a especificidade pelo substrato. Vou mostrar isso para vocês também. Compreender como as enzimas reduzem a energia de ativação das reações. Vou mostrar isso com gráficos para vocês, tá? Identificar os fatores que influenciam a atividade enzimática, como pH e temperatura. Já vimos dando alguns exemplos a respeito disso, como, por exemplo, no estômago. O estômago, o pH é ácido. E tem uma enzima estomacal que está envolvida na degradação, na digestão das proteínas. Como é que é o nome? Como é que é o nome da enzima estomacal envolvida na digestão das proteínas? Proteína não sei. Pepsina. Pepsina, muito bem. E seu amigo lá, vai me passar o zap dele para ele começar a estudar também ou não? Mandei lá pra ele, pô. Mandou o meu para ele. Eu acho que ele não me mandou mensagem ainda não. Não, hoje ele falou comigo, ele tava vindo ainda. Ah. Vem esse ano agora ou começo do ano? Começo do ano que vem. Não, beleza, mas se ele quiser conversar comigo, É, eu falei com ele mesmo, pra te chamar lá. fechou. Pepsina é o nome da enzima presente no estômago que faz a quebra das proteínas. Ela quebra as ligações peptídicas. Nós vimos isso na aula passada, vocês lembram? É a hora que o aluno fala assim, professor, eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Mas então estude. E outra, dessa vez já estou colocando o vídeo lá para vocês, né? Está tudo gravado. Depois, se cair na prova e você errar, a culpa não é minha. Certo? Tem um muco que envolve a parede do estômago, que impede que o ácido clorídrico danifique as células. Não. A pepsina é só uma proteína que está lá dentro do ácido clorídrico, o ácido estomacal. O muco é outra história. O muco é aquela história do omeprazol que eu falei para vocês, que todo mundo que toma omeprazol acha que ele vai criar uma camada protetora no estômago. Na verdade, não é isso. Ele inibe a liberação de ácido clorídrico no estômago. Então não tem como ele fazer efeito com um omeprazol só. E muitas vezes o paciente chega na farmácia querendo um omeprazol porque está com azia. Certo? Faz sentido? Ou eu tô maluco, ou eu tô doido, deixa quieto. Vocês entenderam ou estão fingindo que entenderam para tentar me enganar? Então, ó, pH e temperatura influenciam na atividade enzimática. Por quê? Porque desnatura a proteína. Uma salva de palmas, gente. Parabéns. Ela usou a palavra certa. Se essa for uma questão discursiva na prova, qual palavra que eu vou? Desnaturação. Incorporamos isso no vocabulário de vocês. Oi, tudo bom? Ei. Então, pessoal, o que é desnaturar? Como o pH vai alterar as cargas do meio em que essa proteína está, a interação entre os próprios aminoácidos que estão envolvidas, né, na estrutura dessa proteína vai mudar. Então a estrutura tridimensional da proteína muda, nós chamamos isso de desnaturação. E a temperatura? A temperatura também desnatura enzimas? Sim. Lembra o exemplo que eu dei do ovo? Que a clara é transparente, na hora que você joga na panela, na frigideira quente, a clara fica branca. As proteínas desnaturam por conta do aumento da temperatura e aí muda de cor, né? Ela ganha uma cor, a cor branca. Ah, professor, mas de que importa isso? Por exemplo, se você for fazer um exame de sangue para verificar a função hepática, você vai querer verificar enzimas do fígado. Nós vamos ver isso mais para o finalzinho da aula. Então, enzimas AST e ALT, TGO e TGP, elas são indicadores da função hepática. Quando a gente quantifica essas enzimas no laboratório,
você está vendo, na verdade, a atividade dessas enzimas no soro do paciente. Se essa amostra, então, ficar submetida a uma temperatura muito alta, desnatura as enzimas da amostra do paciente. Você não vai encontrar os resultados adequados. Faz sentido? Você entendeu? Ou está fingindo que entendeu para tentar me enganar? Se eu tiver, por exemplo, um medicamento que é proteico e ele ficar exposto a variações de temperatura, ele também perde a sua capacidade. A insulina é um peptídeo, pessoal, um polipeptídeo, uma proteína pequena, que a gente dá o nome de polipeptídeo. Posso armazenar insulina na porta da geladeira? Por que não? Porque cada vez que eu abro a geladeira, a temperatura em que essa insulina está vai se alterar muito. E aí isso desnatura o polipeptídeo insulina. Quando a pessoa fizer a aplicação, ele não vai ter efeito. Posso perguntar isso na prova? Posso, Baião, perguntar isso na prova? Diferenciar cofatores e coenzimas relacionando-os à participação das vitaminas. Pessoal, tem enzimas que só funcionam na presença de outros compostos químicos. E esses compostos químicos, muitas vezes, nós temos que absorver da alimentação. Então eu vou dar exemplos para vocês ali, o exemplo principal, que é a questão da geração de energia intracelular. Tem até um vídeo na aula de hoje para mostrar para vocês. Compreender os princípios da regulação da inibição enzimática, vamos falar brevemente sobre isso. Por quê? Quando vocês estiverem fazendo farmacologia no futuro, vocês vão perceber que vários medicamentos atuam inibindo enzimas. E aí é por conta dessa inibição das proteínas que têm uma função enzimática que os medicamentos têm os seus efeitos farmacodinâmicos. Então isso aqui é uma preparação lá para a farmacologia depois, tá? E relacionar a atividade das enzimas às suas aplicações farmacológicas, laboratoriais e nutricionais, que a gente vai ver mais no final da aula. Beleza? Então, o que são as enzimas? Já falamos bastante aqui. Catalisadores biológicos. O que um catalisador faz? Aumenta a velocidade de uma reação. A maioria das enzimas apresentam a natureza proteica. Por que aqui fala que é a maioria? Porque existem enzimas que são só de RNA, do ácido ribonucleico. Mas a maioria esmagadora das enzimas tem natureza proteica, ok? Pode perguntar na prova, Rian? Olha lá, hein? Aceleram reações químicas sem serem consumidas durante o processo. Então ainda tem essa vantagem. Você produziu a enzima, ela vai catalisar essa mesma reação várias vezes. Ela não vai ser consumida imediatamente após realizar a primeira catálise dela, entendeu? Então ela vai ser multifuncional. Ela vai conduzir essa mesma reação por um certo tempo, até que ela se degrade. Então é um produto que eu não vou perder com facilidade, tá? Apresentam elevada especificidade por seus substratos, então elas são muito específicas. Se é uma enzima que mexe, que vai ter a glicose como substrato, ela vai atuar na glicose. Se é uma enzima que tem a lactose como substrato, ela atua na lactose. Ela não vai fazer a mesma coisa que a glicose, que a enzima que atua na glicose faz. Ela vai atuar só na lactose. Vocês se lembram que a gente na aula passada falou da intolerância à lactose? Por que acontece a intolerância à lactose? Porque esse indivíduo, na idade adulta, parou de produzir a enzima lactase. Certo? Então, sem a lactase, as enzimas que trabalham com outros carboidratos não vão metabolizar a lactose. Só a lactase faz isso. Só a lactase metaboliza a lactose, ok? Podem participar repetidamente de novas reações, são fundamentais para que as reações celulares ocorram em velocidade compatível com a vida. Tem coisa na vida que demora, né, pessoal? Mas para você estar aí vivo agora respirando, alguns processos têm que ser muito rápidos. Se demorasse muito para acontecer, você morreria. Já pensou a digestão da proteína se demorasse demais? A absorção e distribuição de um carboidrato se demorasse muito? Um dia de jejum aí você não aguentaria. Então os processos enzimáticos, essas enzimas já estão produzidas lá, só esperando o substrato chegar, e quando chega, metaboliza. É possível sintetizar essas proteínas também rapidamente, liberá-las assim que possível, que necessário, né, para a transformação no organismo.
Imagina que você está andando ali na ponte do Arco, tropeça, cai dentro do Rio Paraíba. Olha como é que mudou a temperatura. Do nada. Você tem que sobreviver, você tem que sair nadando, e tem que gerar energia, e tem que transportar oxigênio para os músculos, e tem que distribuir carboidrato, e esses carboidratos vão virar ATP, energia, para você conseguir fazer as contrações musculares e escapar nadando do Rio Paraíba. Então vejam que esses processos têm que ser ágeis. As transformações químicas têm que ser rápidas. Por isso que as enzimas aceleram a velocidade da reação. Por isso que elas são tão fundamentais para a vida. As enzimas tornam possíveis em condições biológicas, ou seja, a 36 graus Celsius, que é a nossa temperatura corporal, reações que seriam extremamente lentas sem a sua participação. Você entendeu? Então vamos seguir. Olha o vídeo que eu trouxe aí para vocês. O que é isso aí, pessoal? É uma célula, certo? E isso aí, pessoal, é uma mitocôndria, tá? Nós vamos ver mais especificamente essa questão da mitocôndria mais para frente. Mas vamos dar uma olhada aqui agora no interior da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela, como o próprio nome já diz, é um órgão da célula que nos ajuda a produzir energia. E aqui a gente vai viajar para dentro da mitocôndria para conhecer o interior dela e algumas enzimas muito importantes. A mitocôndria ela tem uma característica que se assemelha às bactérias gram-negativas. As bactérias gram-negativas têm duas membranas plasmáticas. A mitocôndria também tem. Tanto que existe uma teoria que é a da origem endossimbiótica da mitocôndria, que no passado, lá enquanto a gente estava evoluindo, etc., a célula animal incorporou uma bactéria, que no caso é a mitocôndria, uma bactéria gram-negativa, que passou a auxiliá-la na produção de energia. A célula fornecia para a mitocôndria alguns componentes químicos, a mitocôndria devolvia para essa célula ATP. Tá? É a famosa origem endossimbiótica da mitocôndria. E aqui é a membrana interna da mitocôndria. Nós mostramos essa membrana plasmática para vocês lá nos primeiros dias? Alguém não sabe o que é uma membrana plasmática? Isso aqui é o fosfolipídio. Aqui a gente tem a parte polar do fosfolipídio, aqui é a parte apolar, beleza? E aqui é a mesma coisa, só que no sentido contrário, formando uma membrana plasmática. A membrana externa da mitocôndria estaria aqui embaixo do quadro. Ó. Não está mostrando no vídeo. Aqui está mostrando a membrana interna e aqui está o citoplasma da mitocôndria, ok? Essas bolinhas amarelas são prótons. Lembra que na primeira aula eu mostrei para vocês lá o hidrogênio perdendo elétron, ele vira um próton? Então dentro da mitocôndria a gente tem esses prótons. Vejam que esses prótons estão mais concentrados aqui do que aqui, certo? Esse espaço que está aqui, pessoal, lembra que tem a outra membrana aqui embaixo? Como é que é o nome dele? Muito bem, espaço intermembrana. Como o próprio nome já diz, ok? Esse é o espaço intermembrana e isso aqui a gente chama de matriz mitocondrial, que é o citoplasma da mitocôndria. Gente, imagina que isso aqui ó, é o ônibus que vem lá de Volta Redonda com vocês. Quem que vem nesse ônibus? Vem cheio? Quando abre a porta, é fácil de sair? É sim. Difícil é entrar. Muito bem. Imagina que esse é o ônibus e o ônibus está cheio. Você consegue entrar com facilidade aqui, gente? Não consegue. Mas sair, se você estiver nesse ônibus cheio, se você simplesmente tirar os pés do chão, como já tem muita gente do seu lado, você já vai sozinha para fora dele, de tanta gente que está caminhando do seu lado. Então, pessoal, vocês concordam que se eu quiser colocar prótons daqui para cá, eu tenho que gastar energia para enfiar esse próton onde já está cheio? E quando esse próton volta, ele volta tranquilamente? Ele volta sem gasto de energia? Porque ele está indo de um meio em que ele está mais concentrado para um meio onde ele está menos concentrado. Faz sentido isso?
Eu não espero que você decore, só quero saber se faz sentido. Você vai rever esse trem depois e vai estudar mais a fundo. Então vamos lá, ó. Opa, foi sem querer, desculpa. O que está acontecendo aqui então? Esse é o espaço intermembrana, que tem mais prótons, e essa é a matriz mitocondrial, tem menos prótons. Nessa membrana, pessoal, existe uma proteína, que vocês estão vendo aqui, é a proteína ATP sintase. Qual que é o papel dessa proteína, gente? Ela também tem um papel enzimático, porque ela faz a síntese das moléculas de ATP. O que é ATP? ATP é a nossa moeda energética. Todas as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, que precisam de energia para que elas aconteçam, quem fornece essa energia é o ATP. Então eu preciso produzir moléculas de ATP para deixar armazenadas para que sejam usadas nessas ocasiões. Pessoal, vocês já ouviram aquele velho ditado? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não tem como eu simplesmente criar energia do nada, criar ATP do nada. Eu preciso transformar uma energia em outra. Aí lembra que eu falei que para sair daqui desse espaço o próton volta tranquilamente, sem gasto de energia? No que ele volta, ele passa por dentro da proteína ATP sintase. Como tem muito próton aqui e pouco aqui, ele quer fazer essa passagem. Tá? Quando ele passa aqui, ele gira essa porção da proteína e essa energia que ele produz ao girar essa parte da proteína faz a transformação química do ADP, que é a adenosina difosfato, mais um fosfato inorgânico, em ATP, que é a adenosina trifosfato. É uma reação química catalisada nessa proteína ATP sintase. Repara aí no desenho como gira essa parte da proteína. Está vendo como é que ela está girando? Quem consegue me dar um exemplo de produção de energia com uma estrutura semelhante que tem aqui no Vale do Paraíba e ganhar 1 trilhão de pontos com isso, tempo esgotado? Ainda bem que o tempo estava esgotado. Uma usina hidrelétrica não funciona exatamente assim? Em vez de eu ter, então, um espaço intermembrana cheio de prótons, na usina hidrelétrica eu tenho uma barragem cheia d'água. Quando essa água passa pelas turbinas, por conta da diferença de gravidade, de altura entre o reservatório de água e a turbina, gira a turbina produz energia elétrica. Aqui, nós estamos produzindo energia química, Baião. Porque se nós conseguíssemos produzir energia elétrica, quando a gente ficasse com fome, era só enfiar os 2 dedos na tomada que a gente recarregaria a bateria, né? Como nós somos seres vivos, nós não conseguimos funcionar com energia elétrica pura e simples. Nós precisamos produzir energia química, que é a molécula do ATP. Faz sentido? Então, na hora que essa hidrelétrica aqui funciona, gira as pás da proteína ATP sintase, eu produzo uma molécula carregada energeticamente. Veja que eu não criei energia. Eu transformei a energia desses prótons, passando para cá, que acabam girando essa parte da proteína, do mesmo jeito que gira a turbina, e essa outra porção da proteína ATP sintase sintetiza a molécula de ATP. Faz sentido ou eu estou maluco? Então aqui está entrando em verde o ATP mais o fósforo, e sai a molécula, o ADP mais o fósforo, né? E sai a molécula de ATP do outro lado. Tudo ao custo desse fluxo de prótons, ó, que quando ele passa, gira essa parte da proteína ATP sintase. Vocês sabiam que era assim que o ATP era produzido? Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da bioquímica. O que está acontecendo agora, pessoal? Passou muito próton para a matriz mitocondrial, igualou as duas concentrações. Na hora que iguala, o que vai acontecer com os prótons do espaço intermembrano? Eles vão parar de passar.
Não existe mais estímulo para que eles passem de onde estão mais concentrados para onde estão menos concentrados. Alguém, então, tem que fazer, sabe o quê? Pegar esses prótons daqui e mandar para cá de novo. Só que para eu pegar esses prótons que estão aqui na matriz mitocondrial e mandar para esse espaço intermembrana, lembra que eu falei que é entrar num ônibus lotado? Aí eu preciso de energia. Com certeza o último aluno pega assim na porta do ônibus, dá uma empurrada no penúltimo aluno, até que ele entra lá dentro do ônibus lá, e o último aluno consegue entrar e fechar a porta atrás dele e vem para cá e para Barra Mansa estudar, não é assim? Não precisa de energia, então, para colocar esses prótons da matriz no espaço intermembrana? E aí tem outras 4 proteínas com função enzimática, que eu vou mostrar para vocês, que promovem a entrada de prótons nesse espaço intermembrana. Tá? Então aqui eu só estou dando exemplos de enzimas para enriquecer nossa aula de hoje com conteúdo que é necessário na próxima bioquímica que vocês dois vão ter. Os 2 cursos, farmácia e biomedicina, vão fazer a bioquímica 2 semestre que vem. Então, aqui existe o complexo 1, 2, 3 e 4, que são responsáveis, em última instância, por pegar esses prótons da matriz mitocondrial e jogar para o espaço intermembrana. Mas eles não fazem isso sozinhos, alguém dá energia para eles. Quem é que dá energia para eles? Os elétrons que nós capturamos dos carboidratos. Então ele vai mostrar, por exemplo, ali o complexo 1 daqui a pouco. Aí eu consigo mostrar para vocês direitinho como é que funciona essa transformação energética para eu colocar os prótons da matriz mitocondrial dentro do espaço intermembrana. Então os elétrons chegam aqui e os elétrons circulam pela proteína. Ao circularem pela proteína, pessoal, esses elétrons produzem energia. Se você encostar o dedo num fio desse aí, você não toma um choque? Como que eu sei que esse fio está ligado lá no poste? Eu chego com o equipamento aqui do lado e vejo que tem um campo magnético aqui em volta dele. Então, toda vez que eu tenho um elétron passando por um fio, pessoal, ele também está produzindo energia. Se você tiver uma bobina muito grande, um fio enrolado muito grande, que é o que acontece nos transformadores dos postes, você tem muita energia ali. O que acontece quando um transformador desse dá curto? Parece até um raio, não parece? Explode o trem, pega fogo. Vocês já viram isso acontecer? Geralmente isso aí traumatiza quando você está lá na sua casa, domingo, assistindo televisão, dá aquela chuva, dá um curto nesse trem, dá aquela explosão, o bairro inteiro fica sem luz. É muita energia. Então, esses elétrons passando por dentro dessas estruturas proteicas também geram energia, tá? E aí é essa energia que é utilizada para bombear os prótons do espaço intermembrana até a matriz mitocondrial. Então dá uma olhada aqui, ó, NADH está trazendo elétrons, tá vendo? Elétrons são essas bolinhas azuis. Toda vez que esses elétrons saltam, vocês vão ver que alguma energia é produzida. E esses elétrons, pessoal, sempre pulam, né, das regiões de baixa afinidade para as regiões de alta afinidade. Então não corre o risco desse elétron vir direto para cá. Essas regiões da proteína estão muito próximas, então o salto desses elétrons é totalmente controlado, para que eles produzam o máximo de energia com a maior eficiência. Beleza? Aí ele está mostrando para vocês o salto eletrônico. Ó. Que esse salto é controlado e desvios desses saltos raramente acontecem. E aí o que vocês estão vendo aqui sendo gerado em verde, ó, é o acúmulo dessa energia que os saltos eletrônicos produzem. Quando essa energia se acumula até certo ponto, vocês viram que 3 prótons entraram para o espaço intermembrana? Aí essa energia volta a ser menor, se acumula de novo e por aí vai. Então é a energia desses saltos eletrônicos que permite o bombeamento dos prótons lá do espaço da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana
depois esses prótons vão girar a proteína ATP sintase. É assim que o nosso ATP é produzido. E todas essas proteínas envolvidas nesse processo têm uma função enzimática. Quem trabalha em farmácia aí? Já ouviu falar da coenzima Q10? É porque a sua farmácia é hospitalar, não é do varejo, né? Ninguém trabalha no varejo farmacêutico, já ouviu falar da coenzima Q10? É um suplemento. Aí ela ali, ó. O papel da coenzima Q10 é pegar esses elétrons e destiná-los corretamente para um complexo onde no final de toda essa cadeia eu vou usar esses elétrons para produzir água. Se eu não tiver coenzima Q10 em quantidades suficientes, esses elétrons se tornam radicais livres e acabam matando a mitocôndria. Se a mitocôndria morre, morre a célula junto. Gostou de saber isso? Minha melhor aluna. Então ela leva aí os elétrons para esse complexo 3, ó. E depois desse complexo 3, eles vão lá para o complexo 4, onde é produzida a água. Mas isso aqui eu estou adiantando já, né? Com um bom exemplo aí de enzimas para vocês, que a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina. Beleza? Como que a enzima acelera uma reação, então, pessoal? Ó, toda reação química necessita superar uma barreira energética inicial. Então, voltando lá nas características das enzimas, como elas conseguem catalisar reações. Para que a reação química aconteça, existe uma barreira energética. Eu preciso fornecer energia para a reação acontecer. Na maioria esmagadora das vezes, tá? E essa barreira a gente chama de energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais difícil é a ocorrência de uma reação. Você vai fazer um miojo, você tem que esquentar a água, põe o miojo esquenta lá. Olha o tanto de energia que você colocou com um gás. Aí você faz uma reação química lá com o miojo, né? Ele amolece, etc. Depois você joga o tempero do pacotinho e come. As reações químicas acontecem da mesma forma, beleza? As enzimas proporcionam um caminho de reação com menor energia de ativação. A enzima tem características, pessoal, de acordo com a sua estrutura tridimensional, que fazem com que essa energia de ativação seja menor. É por isso que as equações acontecem de forma mais rápida. Vocês vão entender isso daqui a pouco. A redução dessa barreira aumenta a velocidade da reação. Então, como a enzima usa uma energia de ativação menor, a velocidade da reação aumenta. Por isso que nós chamamos as enzimas de catalisadores. A enzima não fornece energia à reação. Ela reduz a energia necessária para iniciá-la. Então aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês que estão disponíveis lá no Leninger. O Princípios de Bioquímica de Leninger. Dá uma olhada nessa reação, pessoal, sem enzima aqui primeiro, na letra A. A gente vai trabalhar com uma enzima fictícia, a bastonase. Vai ter que pegar esse bastão e quebrar esse bastão. O bastão, então, é o substrato, o produto é o bastão quebrado, beleza? Então aqui eu tenho o bastão metálico, um estado de transição, que é o bastão curvado, e aqui eu tenho o produto, que é o bastão quebrado. Então esse é o modelo da bastonase para ilustrar a catálise enzimática. Como que acontece aqui então? O substrato, pessoal, está nesse nível energético aqui, ó. Até eu conseguir dobrar o bastão, vocês concordam comigo que a energia livre vai aumentando? Aí eu dobro esse bastão, ele começa a rachar, depois eu vou precisar de menos energia, porque ele já quebrou um pedaço, né? Aí eu não preciso de tanta energia mais para quebrar, pouca energia já é suficiente para acabar de quebrar ele. Quando chega aqui embaixo eu tenho o produto, que é o bastão quebrado. Então eu começo com bastante energia, depois ele vai se dobrando, eu diminuo a energia necessária e ele quebra. Substrato vira produto. Aí vocês lembram daquele modelo chave-fechadura que eu falei para vocês? Que foi assim que a gente aprendeu no ensino médio? Que a enzima tem uma complementação com o substrato, assim como uma chave tem para uma fechadura? Imagina se você tem uma enzima bastonase que é completamente, vamos dizer assim, idêntica, né, a uma estrutura que se complementa ao substrato. Justamente como se fosse uma chave, o substrato, entrando numa fechadura que é a enzima.
Aqui, pessoal, eu precisaria de muito mais energia para conduzir essa reação. Então, olha como que a energia vai a níveis muito mais elevados para eu conseguir converter o substrato em produto. Então, a quantidade de energia necessária para converter o complexo enzima-substrato é muito maior quando comparado com o gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente. Por que isso acontece? Imagina que a bastonase, pessoal, vai quebrar um lápis em dois. Se eu tenho uma enzima completamente ligada ao substrato, é como se eu tivesse uma mão fechada no lápis. Tenta quebrar esse lápis agora. Com a enzima se complementando de forma muito eficiente à estrutura do substrato. Ela fica ali, grudada, com todas as interações químicas dos aminoácidos interagindo com o substrato. Fica mais difícil ainda de quebrar o bastão. E aí que vem o encaixe induzido. A enzima, na verdade, ela é complementar ao estado de transição do substrato em produto. Então, olha como a enzima, na verdade, se parece. Ó. Ela já se parece, pessoal, com o estado do bastão já dobrado. Perceberam a diferença? Do porquê que eu não posso usar um modelo chave-fechadura? Não faz sentido energeticamente. Se a enzima for complementar ao substrato, a energia de ativação é muito grande. A equação não vai acontecer. A reação não vai acontecer. Agora, se a enzima é complementar ao estado de transição, ao estado ativado do substrato, aí essas pequenas forças intermoleculares que existem dentro da enzima, ponte de hidrogênio, interações de Van der Waals, interações químicas, vão fazer a dobra do bastão. Aí ele entra no estado de transição e é convertido no seu produto. Faz sentido isso? Como eu comentei com vocês no início da aula, isso está associado à questão estrutural da enzima. Se eu esquento isso aqui, pessoal, vocês não concordam que essa estrutura tridimensional da enzima muda, da bastonase vai mudar? Aí ela já não interage com o substrato. Se eu mudo o pH, novamente, se eu mudo o pH, se o pH ficar mais ácido, mais prótons vão estar aqui, vão interferir com esses aminoácidos que estariam aqui. Aí, isso vai mudar tridimensionalmente o sítio de ligação. O bastão já não se encaixa ali no seu estado de transição. Prejudica a enzima. Então, nós vamos abordar questões estruturais. Partindo disso aqui, pessoal, se vocês tiverem acesso lá ao Lehninger, né, que eu já enviei para vocês o link, diga-se de passagem, não enviei? No AVA? Eu enviei o link do Lehninger no AVA? Achei que você ia falar que sim, para me ajudar, minha melhor aluna. Eu acho que enviei, pessoal. Se não enviei, depois vocês me sinalizem, por favor. Então, se eu mudar o pH ou a temperatura para uma temperatura muito alta ou muito baixa, essa enzima desnatura, assim como qualquer outra proteína desnatura. Perde sua estrutura tridimensional e, por consequência disso, se for uma enzima, perde sua função. Faz sentido? Estou falando muito rápido, gente? Uhum. 2-0. Tô nada. Para começar, então, a resumir a questão para vocês. Ó. As enzimas não alteram o resultado da reação. As enzimas aumentam a velocidade com que o equilíbrio é atingido. Então, nesse gráfico aqui de baixo, pessoal, da letra C, veja a quantidade de energia que foi gasta para eu converter o substrato em produto. Está aqui em azul, tá vendo? No caso da letra B, olha o tanto de energia que foi necessária depois que eu formei o complexo enzima-substrato. Lembra que eu falei que é uma mão segurando o lápis? Olha o tanto de energia necessária para fazer a quebra desse bastão e transformá-lo em produto. Não é muito maior essa quantidade de energia em comparação com a letra C aqui, ó? É por isso que o modelo do encaixe induzido explica melhor o funcionamento das enzimas. Ok? Então, não modificam a variação de energia livre da reação. Não transformam uma reação energeticamente desfavorável em favorável.
não modificam a posição final do equilíbrio químico. Elas atuam apenas diminuindo exclusivamente a energia de ativação. Então, por conta da sua estrutura tridimensional do sítio ativo, sendo complementar ao estado de transição entre substrato e produto, elas simplesmente diminuem a energia de ativação necessária para que eu converta substrato em produto. Professor, por que você está me ensinando isso? Qual que é o principal aspecto que eu preciso aqui de vocês? Se eu altero pH e temperatura, eu vou alterar o sítio ativo? Sim. Então a enzima vai desnaturar e não vai funcionar corretamente. No que isso está envolvido nesse começo de vida acadêmica de vocês? Por exemplo, eu tenho que ter um cuidado especial com as minhas amostras de sangue. Se elas ficarem expostas a altas temperaturas ou temperaturas baixas demais, eu vou desnaturar as enzimas. E as enzimas são alvo de investigações laboratoriais. Concordam? Produtos farmacêuticos à base de peptídeos, polipeptídeos, proteínas, anticorpos, são proteicos. Então, se eles ficarem expostos a temperaturas muito altas ou muito baixas ou diferentes pHs, eles perdem sua atividade. Beleza? O que são as vacinas, na sua maioria esmagadora também? Não são pedaços de micro-organismos? Esses pedaços de micro-organismos, vocês acham que são o quê? Proteínas. Então, se eu tenho uma vacina, pessoal, que não fica armazenada corretamente entre 2 e 8 graus Celsius, falta energia, vai para 30. Volta energia de novo, vai para 0 graus. Aí regula o freezer, vai para 2 de novo. Deixou a porta da geladeira aberta, foi para 15. Fechou a porta da geladeira, foi para 2. Vai desnaturar a proteína. Os pedaços de micro-organismos, os pedaços de vírus que tem na maioria esmagadora das vacinas são proteínas. Cada vez que eles são expostos à desnaturação, eles perdem potencial imunogênico. Vocês estão fazendo imunologia esse semestre? Está vendo como é que a bioquímica está em tudo? Bem-vindos e bem-vindas ao maravilhoso mundo da bioquímica. Então, o sítio ativo que eu comentei com vocês representa o quê? É a região da enzima onde ocorre a interação com o substrato. É onde o substrato vai lá se conectar à enzima no seu estado de transição. É formado pelo arranjo tridimensional de aminoácidos específicos. Esses aminoácidos podem estar distantes na estrutura primária da proteína. O dobramento proteico aproxima esses resíduos e forma um sítio ativo. Então, lembra como eu comentei da estrutura primária da proteína? Que é como se fosse uma fita? Então, pode ser que um aminoácido esteja distante do outro, mas na hora que essa proteína se dobra, eles ficam próximos. E vão formar o sítio ativo. O sítio onde se liga o substrato no seu estado de transição. Alguma dúvida sobre o sítio ativo? Posso prosseguir? Por que vocês não perguntam nada? Vocês estão entendendo tudo ou estão fingindo que entenderam para tentar me enganar? Substrato é aquilo que vai ser convertido pela enzima, é aquilo pelo qual a enzima tem afinidade, uma molécula, um composto químico. Entendeu? O dobramento proteico aproxima esses resíduos e forma um sítio ativo. Então, por mais que esses aminoácidos possam estar longe na hora da síntese da proteína, como ela se dobra sobre si mesma para ter uma estrutura tridimensional, eles podem acabar ficando perto um do outro. O substrato interage com o sítio ativo por meio de diferentes interações químicas. Então, eu posso ter ponte de hidrogênio, interações de Van der Waals, questão de polaridade, se é apolar ou polar, dependendo da região do substrato. Ali a molécula é apolar. Aí aquele sítio ativo da proteína que funciona como enzima para esse composto vai ser apolar para ele se ligar lá também. Tá? A estrutura tridimensional da proteína determina a função que ela tem. Ou seja, qualquer coisa que afete essa estrutura tridimensional afeta a função da enzima. Entendeu? Posso perguntar na prova? Tem certeza? O substrato é a molécula sobre a qual a enzima atua. É o que ela tinha perguntado antes, mas já está aí, ó. Viu? 100% preparado.
Ah. O substrato é a molécula sobre a qual a enzima atua. O substrato liga-se ao sítio ativo da enzima. Forma-se temporariamente o complexo enzima-substrato. A reação ocorre e o substrato é convertido em produto, o produto é liberado. E aí essa enzima está pronta para encontrar com outra molécula de substrato novamente. Beleza? A enzima permanece disponível para participar de uma nova reação. Então a enzima encontra o substrato, forma um complexo enzima-substrato, em que o substrato atinge uma conformação semelhante ao seu estado de transição em produto, é convertido, portanto, em produto, e aí ele se desliga da enzima mais produto. E ela está disponível para interagir com um novo substrato, igual ao anterior, que toda enzima vai ter um substrato só. Tá? E existe uma grande especificidade enzimática. As enzimas não reconhecem qualquer molécula. Ela não sai pegando todo mundo que ela acha pela frente, não. Elas são específicas. Porque a estrutura delas, a estrutura tridimensional, é feita para ser específica. Tá? O reconhecimento depende da complementariedade entre substrato e sítio ativo. Forma, tamanho, carga e polaridade influenciam essa interação. E aí eu pergunto, gente, quem surgiu primeiro? A enzima ou o substrato? Mas a enzima não tem que ser complementar ao substrato? E aí? Porque eu tenho trilhões de reações enzimáticas complementares aos seus substratos. Mas para ela ser complementar, tem que saber que ela está complementando. Mas, beleza. Na teoria da evolução, tudo não surge por tentativa e erro? Tentou até conseguir. E assim foi, ao longo do tempo. Essa é a explicação da teoria da evolução. Mas isso me deixa perplexo. Não te deixa perplexa? Porque são... Não pensar sobre? Porque pensa bem, ó. Se ela... Reconhecimento depende da complementaridade entre substrato e sítio ativo. Eu não sei quem que vem primeiro. Será que foi o substrato? Porque deveria vir um substrato primeiro para a enzima vir depois, né? Complementando esse substrato. Mas aí, quem que sintetizou esse substrato? Não foi também uma enzima? E aí? Eu também acho que vieram juntos os dois ao mesmo tempo. É a única explicação que eu encontro. Forma, tamanho, carga e polaridade influenciam essa interação, ó. Ligações de hidrogênio, interações iônicas e hidrofóbicas contribuem para o reconhecimento desse substrato por parte do sítio ativo enzimático. Ok? Eles podem ter pontos de hidrogênio, interações de polaridade, etc., para que o substrato se ligue ao sítio ativo. A composição de aminoácidos do sítio ativo determina grande parte dessa especificidade. Então, aqueles 20 aminoácidos que a gente viu na aula passada vão ser alocados no sítio ativo de tal forma que os trilhões de moléculas que são substratos das enzimas se encaixem no sítio ativo na conformação de transição. Não é chave fechadura. Ok? Faz sentido? Provei para vocês na aula de hoje que o modelo chave fechadura não explica o trem? A especificidade enzimática é consequência da estrutura molecular da enzima. Então, os aminoácidos que a compõem fazem com que ela fique específica para determinada molécula. Tá? Vamos sepultar de vez esse modelo chave-fechadura hoje. Se eu perguntar na prova se o modelo chave-fechadura está certo, o que vocês vão responder? Olha lá, hein? Depois, se você errar, a culpa não é minha. O modelo chave-fechadura foi proposto para explicar a especificidade das enzimas. O sítio ativo seria complementar à estrutura do substrato. Apenas moléculas com características adequadas conseguiriam se ligar. Então, isso foi feito no passado, foi quando esses estudos começaram a ser feitos, né? O modelo é útil para compreender a especificidade, entretanto, considera a enzima excessivamente rígida. E a enzima não é rígida, tá? Mas as proteínas são estruturas completamente rígidas? Não são.
elas são maleáveis, elas mudam de acordo com a temperatura, com o pH, etc. Com as condições químicas do meio em que elas estão. Então, o modelo que funciona é o modelo do encaixe induzido. As proteínas apresentam flexibilidade conformacional. A aproximação do substrato pode modificar a conformação da enzima. Na hora que o substrato está chegando, o sítio ativo se modifica. E aí nós temos o famoso encaixe induzido. O sítio ativo se ajusta ao substrato durante a interação. O sítio ativo vai se transformando para que o substrato atinja o seu estado de transição. Esse ajuste favorece o posicionamento adequado dos grupos envolvidos na reação. O modelo do encaixe induzido representa melhor o comportamento de muitas enzimas, ok? pH interferindo na atividade enzimática nós já comentamos, beleza? Então, em diferentes pHs, os pHs modificam a ionização dos grupos funcionais amina e ácido carboxílico que eu tenho nos aminoácidos. E aí isso faz com que, além dos grupos amina e ácido carboxílico, os grupos que estão presentes nos radicais dos aminoácidos. Então isso vai alterar a estrutura tridimensional das enzimas. Demos o exemplo já da pepsina, que é o ambiente ácido do estômago, lembram? E a tripsina, que está em ambiente alcalino do intestino. Então a tripsina também digere proteínas, só que no meio alcalino intestinal. Por isso que o seu alimento, para sair do estômago, precisa modificar o pH. Precisa aumentar o pH dele, de ácido para um pH alcalino, aí ele vai para o intestino, e lá quem continua a digestão das proteínas é a tripsina, uma das enzimas que faz isso. A interferência da temperatura na atividade enzimática também já comentamos, mas está aqui descrito para vocês estudarem novamente quando estiverem fazendo a aula. Então, alterar a temperatura faz com que a enzima perca sua atividade por desnaturação. Ela fica uma enzima desnaturada. Alterar a estrutura da enzima significa potencialmente alterar sua função enzimática. Ela para de exercer sua função, ok? E uma questão que a gente tocou, que são os cofatores e as coenzimas. Lá no vídeo, pessoal, lembra que eu mostrei para vocês um pessoalzinho que estava levando os elétrons lá, aquelas bolinhas azuis, para caminharem dentro da proteína e juntava aquela energiazinha verde? Aqueles compostos que levam os elétrons lá são cofatores das enzimas. Se eu não tiver aqueles compostos carregando os elétrons, quem que vai levar os elétrons para lá? Qual serventia aquelas enzimas terão? Nenhuma. Então, existem algumas condições para certas enzimas que precisam ser atingidas para que elas funcionem, ok? Então, vamos dar alguns exemplos aí para vocês. Ó. Algumas enzimas necessitam de componentes adicionais. Esses componentes não proteicos são denominados de cofatores. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de íons inorgânicos, só, como magnésio, zinco, ferro e cobre, eles não são orgânicos, são inorgânicos. Aí nós chamamos de cofatores. Vocês já ouviram falar de atividade antioxidante, certo? A gente tem uma enzima que é a superóxido dismutase, que tem atividade antioxidante. Protege nosso corpo contra os radicais livres. Ela só funciona se tiver selênio. Onde que tem selênio na nossa alimentação? A Lissa já comeu selênio porque ela vai muito para o Pará. Não vai, Lissa? Você não foi? Uma vez. Achei que você ia todo ano visitar a família lá. Vocês já ouviram falar da castanha do Pará? É um alimento rico em selênio. Quem é que come uma castanha por dia? Vocês lembram que foi famoso esse negócio de comer uma castanha por dia, saiu no jornal e tudo mais? Sua mãe, a minha mãe também. Vai ao mercado, compra a castanha, deixa lá em cima da geladeira, é uma por dia. Fizeram alguma reportagem desse negócio aí que pegou nessa geração, né? Porque o selênio é um cofator da enzima superóxido dismutase que atua como antioxidante no organismo. Agora faz sentido. Nos suplementos que a gente encontra nas farmácias, nos suplementos que são
encomendados, né, na farmácia magistral, inclui-se o selênio como cofator, tá? Quando o componente necessário é uma molécula orgânica, recebe geralmente a denominação de coenzima. Muitas coenzimas são derivadas de vitaminas ou dependem delas para a sua formação. Então, por que as vitaminas são tão importantes? Nossas mães não falam, tem que tomar vitamina, tem que fazer uma alimentação saudável, tem bastante vitamina. Por quê? Porque as vitaminas funcionam como coenzimas das enzimas do seu organismo. Sem essas vitaminas, as reações enzimáticas dessas moléculas não acontecem. Não tem serventia nenhuma. Por isso que a alimentação tem que ser balanceada, os alimentos bem distribuídos. Se o paciente precisar de uma nutrição parenteral, lá nessa nutrição tem que ser incluídas todas essas coenzimas. Tá? E cofatores também. A ausência do cofator ou da coenzima pode reduzir ou impedir a atividade da enzima. E aqui tem alguns conceitos, apoenzima, holoenzima, mas ficam aqui só a título de curiosidade para vocês, tá? Nem toda enzima consegue funcionar apenas com sua estrutura proteica, ela precisa de alguém para ajudar. Então, ou é o cofator ou é a coenzima. E o que as vitaminas têm a ver com as enzimas? As coenzimas auxiliam as enzimas na transferência de elétrons, átomos ou grupos químicos durante as reações. Muitas vitaminas do complexo B são precursoras de importantes coenzimas. A deficiência de uma dessas vitaminas pode comprometer a atividade de diversas enzimas. Então, vocês fazem uso do complexo B? Alguém aqui já fez uso do complexo B alguma vez na vida? Já? É aqui que o complexo B entra, pessoal. Porque não necessariamente nós conseguimos absorver esses nutrientes na alimentação. A nossa alimentação não é uma alimentação ideal, concorda? Tem dia que vocês comem uma coxinha no almoço. E aí acaba não tendo a suplementação adequada, né? Falta vitamina do complexo B, as enzimas que funcionariam com essa vitamina como coenzima deixam de funcionar. Né, Rian? Então dá uma olhada aí, ó, vitamina, ó, B1. Qual que é a participação dela? Descarboxilações. B2, reações de oxirredução. B3, transferência de elétrons. Essa aqui, principalmente a B3, é aquela que estava levando os elétrons lá para aquelas proteínas do vídeo, que eu mostrei para vocês. Tá? B5, transferência de grupos acila. B6, reações envolvendo aminoácidos. B7, transferência de CO2. B9, transferência de unidades de um carbono. B12, rearranjo de transferência de grupos, assim como matéria-prima para a síntese de novas moléculas de DNA. Então, as enzimas precisam desses cofatores e coenzimas para funcionarem corretamente. E nós vamos quantificar isso no sangue dos pacientes, ou não? Vocês já viram algum exame que quantifica vitaminas? Nós, como farmacêuticos, iremos preparar suplementos contendo essas vitaminas na farmácia magistral, tá? E, de forma geral, farmácia e biomedicina vão quantificar isso no laboratório para verificar a saúde do paciente. Certo? Por isso que a gente tem que saber para que elas servem. E a deficiência vitamínica pode afetar diversas reações. A mesma coenzima pode participar da atividade de diferentes enzimas. Como consequência, diversos processos bioquímicos podem ser afetados. Um exemplo é a vitamina B3, porque se ela está envolvida, pessoal, na produção de energia lá na mitocôndria, todas as células do seu corpo possuem mitocôndrias e produzem energia. Então, se você tiver uma deficiência de vitamina B3, você vai afetar o organismo como um todo e vai ficar doente. Principalmente da carne. Alguém aqui não gosta de carne? Eu sou carnívoro. Hã? Você também? Pessoal, é possível regular a atividade das enzimas, tá? E aqui a gente vai entrar naquela questão que eu comentei com vocês. Não dá para prosseguir muito além disso na bioquímica estrutural. A gente vai comentar as questões estruturais. Mas o trabalho com enzimas, se vocês pegarem lá o Leninger, se aprofundarem nele, vocês vão ver que tem uma série de
possibilidades, inclusive matemáticas, envolvendo as enzimas. É possível calcular a velocidade da reação, a concentração de enzimas necessárias para converter tantos substratos em produtos e assim vai. Nós não vamos entrar nisso aí. Mas as enzimas podem ser inibidas. E grande parte dos fármacos inibe enzimas. Olha o ácido acetil salicílico. Ó. Vocês já tomaram AS? Ninguém nunca tomou AS. Qual o medicamento que não pode tomar se tiver suspeita de dengue, que acertar em 1 trilhão de pontos, tempo esgotado? AS. Por quê? Porque ele inibe a agregação plaquetária também. Então, se o paciente tiver uma dengue hemorrágica, a hemorragia dele piora se ele estiver usando AS. Tá? O AS faz uma inibição da ciclooxigenase, que é uma enzima que aumenta, transforma, né, ácido araquidônico em prostaglandinas. Essas prostaglandinas aumentam a sensibilidade à dor. Então, por isso que funciona como analgésico, indiretamente. Enalapril, já ouviram falar de enalapril? Eu estou dando farmacologia agora para o pessoal da enfermagem e da biomedicina. Mas isso vai ter na farmacologia da farmácia e já estou dando farmacologia para a biomedicina. Então nós vamos ver isso futuramente. Aqui é o começo dessa história. É a parte bioquímica da farmacologia, a gente vê um pouquinho aqui. Então a inibição da enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2. O enalapril faz isso. O captopril faz isso. Simvastatina. Alguém que conhece alguém que faz uso da simvastatina? Ela inibe HMG com enzima A redutase. O omeprazol, inibição da proteína sódio, a bomba de potássio, ATPase. Essa bomba de potássio, pessoal, gasta um ATP para bombear potássio e produzir lá o ácido clorídrico, ok? Essas inibições acontecem de que forma? De várias maneiras. Alguns inibidores competem diretamente com o substrato pelo sítio ativo. Então ele ocupa lá o sítio onde essa proteína interagiria, né? Ocupa o sítio ativo do qual essa proteína faria uso. Outros se ligam em regiões diferentes, modificam a atividade da enzima. Então, se esse fármaco se liga lá nas costas da enzima igual um carrapato, a estrutura dela muda também. Aí isso inibe a enzima, muda o sítio ativo dela. Algumas moléculas estabelecem ligações tão estáveis que provocam uma inibição irreversível. A molécula se liga de forma irreversível na enzima, que essa não desliga mais, e aí aquela enzima já não consegue interagir com nada, ela vai só ser degradada posteriormente. A gente chama isso de inibição irreversível. E a forma de interação do inibidor determina o efeito sobre a atividade enzimática. Então, se o inibidor for muito potente, inibir de forma irreversível, a atividade enzimática para. Tá? Então, deixa eu dar alguns exemplos aí para vocês. Ó, inibição competitiva. O inibidor compete com o substrato pela ligação ao sítio ativo. Inibição não competitiva. O inibidor liga-se a uma região diferente do sítio ativo, modificando a atividade da enzima. Inibição irreversível. O inibidor estabelece uma ligação muito estável. E aí provoca uma inativação permanente da enzima. E a inibição alostérica é quando o inibidor se liga a um sítio alostérico, diferente do sítio ativo, provocando alteração conformacional que reduz a atividade da enzima. Então, sempre que a enzima muda sua estrutura tridimensional, sua atividade diminui. E as enzimas são alvos de medicamentos. Para a gente começar a finalizar a nossa aula aqui, né? Já estamos quase na hora, não estamos? Passou não, pô. A gente vai até 20h20. Muitas enzimas, então, ó, participam desses processos relacionados ao desenvolvimento e à progressão de doenças. Quando eu modifico, portanto, a atividade dessas enzimas, eu modifico a progressão da doença e posso promover efeitos terapêuticos. Diversos medicamentos atuam por meio dessas inibições. A inibição reduz a formação de determinados produtos e as enzimas, como são muito seletivas, né? Pode acontecer também uma seletividade do medicamento para a enzima que se torna alvo. Isso é importante para a eficácia e segurança do tratamento. Então, olha os exemplos que eu dei para vocês anteriormente. O ácido acetil salicílico inibe a ciclooxigenase e isso promove uma consequência, que é um efeito terapêutico. Redução da síntese de prostanoides, de prostaglandinas. E aí aumenta
o efeito analgésico no local. O enalapril inibe a ECA. Aí isso reduz a formação de angiotensina 2, consequentemente, reduz o efeito de vasoconstrição e reduz a reabsorção de sódio. O paciente vai eliminar mais sódio na urina, vai acontecer também um efeito diurético. Ok? Simvastatina reduz a síntese de colesterol intracelular. A célula é obrigada a pegar o colesterol que está no sangue. Como é que é o nome da partícula de colesterol que está lá no sangue, que logo Deus leva, que você está controlando de pontos, tempo esgotado? LDL. Logo Deus leva. LDL, né? Logo Deus leva é o colesterol ruim, porque ele é uma partícula muito pequena, repleta de colesterol que, se acaso se acumular lá nas suas artérias, pode promover a formação das placas ateroscleróticas, certo? E aí, quando eu inativo a síntese endógena, né, intracelular de colesterol, essas células são obrigadas a pegar o colesterol do LDL que está circulando. E aí eu diminuo a concentração de LDL circulante no sangue. Guarda esse mecanismo de ação que vocês vão precisar dele. E o alopurinol, por exemplo, é uma xantina oxidase que promove a redução da formação de ácido úrico. Vocês já ouviram falar do ácido úrico? A famosa doença chamada gota. E para complementar essa questão farmacológica, as enzimas também são marcadores laboratoriais. Por quê? Dentro dos nossos órgãos, pessoal, os nossos órgãos são células que são bem diferentes umas das outras. Então existem enzimas características desses órgãos. Tem enzimas características do fígado, enzimas características do tecido muscular cardíaco, enzimas características da próstata. Existem, das células da próstata. E aí, vocês concordam comigo que se essa célula desse determinado órgão morrer, essas enzimas vão para o sangue? Quando a célula morre, ela perde a capacidade de guardar dentro dela o conteúdo do seu citoplasma. Então tudo extravasa. As enzimas acabam indo para o sangue. É assim, portanto, que nós verificamos a atividade desses órgãos, se esses órgãos estão bem ou não. Então, no caso da função hepática, eu vou mensurar enzimas que são específicas do hepatócito. Famosíssimas essas aí, AST-ALT, TGO e TGP. Se elas aumentarem no sangue, você concorda comigo que tem alguma coisa matando hepatócitos? E aí eu consigo verificar a função hepática desse jeito. Faz sentido, mestre? Ou não? Ou deixa quieto? Ou eu estou maluco, ou eu estou doido? Quando é assim, você tem que falar, faz sentido. Ó, ALT, AST, TGP e TGO. Qual que é a principal relação clínica? Ó? Avaliação de lesão hepatocelular, alterações hepáticas e musculares. Por quê? Porque essas enzimas atuam dentro do hepatócito. Não é para estar no sangue, é para estar no hepatócito. Se ela aumentou no sangue, quer dizer que algum problema está acontecendo no fígado. Faz sentido agora? Não senti firmeza ainda, você tem que falar, faz sentido. Aí sim. CK, creatina quinase, ó, lesão no tecido muscular. Amilase, avaliações de alterações pancreáticas, entre outras fontes. Então, se eu estou com uma dor abdominal, não sei o que é, eu vou fazer a amilase pancreática. Porque se a amilase pancreática aumentou no sangue, células do pâncreas estão sofrendo. Foi? Posso perguntar na prova? Tem certeza sobre esse fenômeno? É. Sobre esse fenômeno que eu descrevi aí hoje. Lipase, particularmente útil na avaliação de lesão pancreática. Tem a lipase pancreática também. Fosfatase alcalina, alterações hepatobiliares e metabolismo ósseo. Beleza? O que nós não abordamos, nem vamos abordar, envolvendo enzimas? Mas você precisa saber que existe, porque essa aula é tão completa que eu vou mostrar para vocês até o que existe, mas não vai cair. Isso aqui é bom dependendo da área que você for escolher trabalhar. Então, lembra que eu falei que tem uma parte mais complexa envolvendo enzimas? Ó, determinação da velocidade das reações enzimáticas.
É possível, em laboratório, determinar essa velocidade. Tem gente que trabalha com enzimas, faz experimentos com enzimas. Tem produtos que são desenvolvidos contendo enzimas. Relação entre concentração de substrato e a velocidade da reação. Dependendo da concentração de substrato, se ela for muito grande, a reação não acontece, a enzima desnatura com excesso de substrato. São questões mais técnicas envolvendo a enzima. Modelo de equação de Michaelis-Menten. Ele vai falar, por exemplo, qual que é a concentração de enzimas para que a reação atinja metade da velocidade máxima. Então, são fórmulas envolvidas nisso. A gente não precisa entrar nessa seara. Cálculo de enzima nessa disciplina não, mas futuramente, quem sabe. Determinação da constante de Michaelis-Menten, da velocidade máxima. Curvas de cinética enzimática. Pode cair num concurso seu. Entendeu? Muito provavelmente vai cair num concurso seu. Então você tem que saber que isso aqui existe. Ó. Lineweaver-Burke, inibição enzimática, KI, que é a constante de inibição, atividade de eficiência catalítica, ensaios enzimáticos experimentais. Tudo isso envolve conhecimentos mais profundos dentro da enzimologia, que não são nosso alvo aqui na bioquímica estrutural. Mas o que é que nós aprendemos hoje? Vamos fazer essa verificação final aqui para a gente acabar a aula bem hoje. Vamos ver se vocês aprenderam isso na aula? Vem comigo. As enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade das reações? Pô, não senti firmeza, hein? Vocês aprenderam que a atividade enzimática depende da estrutura tridimensional e da organização do sítio ativo? A interação entre enzima e substrato apresenta elevada especificidade. pH e temperatura podem modificar a atividade das enzimas? Essa vocês estão... Parece que vocês assimilaram melhor, né? Algumas enzimas dependem de cofatores e coenzimas para exercer sua função. Pô, mas que desânimo, pessoal. Vamos comigo, junto aí. Vai aparecer no vídeo lá depois, pô. A atividade enzimática pode ser regulada ou inibida? Nossa, que desânimo, velho. Muitas enzimas são alvos de medicamentos? Enzimas também podem ser utilizadas como marcadores laboratoriais? Nós aprendemos isso aí hoje? Posso perguntar na prova? Olha lá, hein, pessoal. Tá bom por hoje? Dúvidas? Ficamos assim hoje então, hein, meus amigos? Ai.